Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre a experiência de Millikan sobre a gota de óleo. Na nossa última aula, nós vimos o modelo atômico de Thomson, onde Thomson calcula a razão entre a carga e a massa do elétron. Ora, aqui, Millikan vai calcular a massa e a carga do elétron. Mas para eu entender isto, é necessário que eu tenha alguns conhecimentos básicos. Por exemplo, princípio da eletricidade. Carga de mesmo sinal se repele. Carga de sinal diferente se atrai. Então, gente, eu tenho que entender o princípio da eletricidade. Carga de mesmo sinal, positivo com positivo, negativo com negativo, se repelem. Carga de sinais diferentes, negativo com positivo, se atraem. Então tem que entender isto para poder entender a experiência da gota de óleo de Millikan. Adsorver e absorver. O que significa adsorver? Significa o quê? Adesão, fixação, unido. E absorver, aspirar, sorver, sugar, embeber-se. Então preciso saber qual é essa diferença entre adsorver e absorver. Adsorver quer dizer ligar, fixar. Absorver quer dizer embeber. Por exemplo, a terra embebe a água. A esponja embebe a água. Mas no caso, adsorver não é embebida, ela é o que? Apenas se liga, se gruda, se fixa. Então, essa que é adsorver. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que a gente coloca carvão na geladeira para tirar o mau cheiro? E isto funciona? Funciona, porque moléculas, quando eu coloco o carvão na geladeira, moléculas que produzem aquele mau cheiro, ela é adsorvida ao carvão. Por isso é que o mau cheiro sai. Então, é isto que eu quero saber, tá bom? Então, vamos aqui, gente. Então, aqui eu tenho um aparelho aqui, ó. Aqui, coloquei duas placas. Placas eletricamente carregadas. Onde eu tenho o polo negativo, que é o cátodo, e o polo positivo, que é o ânodo. E aqui, eu coloquei o quê? Fonte de raio-x. É uma radiação ionizante. Essa radiação ionizante, quando ele liga essa fonte de raio-x, ele se projeta e colide com o ar que está aqui dentro. E ele retira elétrons desse ar. Aqui eu tenho o quê? Um borrifador de óleo. Quando eu aperto esse borrifador de óleo, milhões de gotículas ficam aqui nesta região. E aqui na placa de cima eu tenho o quê? Um furo. Aí essas gotículas ficam aqui nessa região, até que uma atravessa esse pequeno furo aqui. E começa a cair pela ação da gravidade. Ele liga o quê? A fonte de raio-x. E ele retira elétrons do ar. Elétrons que estão aqui são adsorvidos pela gota de óleo. E ela continua caindo. Ele liga o campo elétrico. Quando ele liga o campo elétrico, esta gotinha aqui que é negativa, esta placa aqui que é negativa, o que diz o princípio da eletricidade? Carga de mesmo sinal se repele. Então essa gotinha começa a ser repelida por essa placa. Aí ele aumenta a intensidade do campo, a gotinha sobe. Ele diminui a intensidade do campo, a gotinha desce. Enquanto isso, ele está observando por esse microscópio. Tá? Aí ele vai fazendo este movimento até que ele consegue paralisar a gotinha no ar. Quando ele paralisa, ele consegue equilibrar duas forças. A força do campo elétrico, que é vertical para cima, e a força da gravidade, que é vertical para baixo. Então aí ele conseguiu o quê? Equilibrar duas forças. A força do campo elétrico para cima e a força da gravidade para baixo. Aí ele anota esse valor. E continua a experiência. Vem aqui,
outra gotinha desce, ele se fixa numa gotinha e aumenta a intensidade e a gotinha sobe. Diminui a intensidade e a gotinha desce. E ele está observando. Até que ele consegue paralisar ela no ar. Ela fica totalmente parada no ar. Aí o que ele faz? Aí ele anota esse valor novamente. E dá um valor totalmente diferente. Ele continua com o seu experimento. Vamos para a terceira gotinha. Aí a terceira gotinha cai. Ele observa essa gotinha através do microscópio. Liga o quê? Liga a fonte de raio-x. Esta fonte retira elétrons do ar. Os elétrons que estão aqui são adicionados à gotinha. Ela continua sua descida, ele liga o quê? O campo elétrico. Quando ele liga o campo elétrico, a gotinha começa a subir. Ele aumenta a intensidade, ela sobe mais ainda. Ele diminui a intensidade, ela desce. Ele vai fazer esse controle até que a gotinha fique totalmente parada no ar. E aí o que ele faz? Ele anota esse valor. Deu outro valor totalmente diferente. Tá? E ele vai fazer essa experiência. Vamos repetir mais uma vez. Quarta gotinha. Aí a quarta gotinha desce. Ele observa essa gotinha aqui. Ele liga a fonte de raio-x. Retira elétrons do ar. Esses elétrons são adicionados à gotinha. E a gotinha começa a descer e ele liga o quê? O campo elétrico. Quando ele liga o campo elétrico, a gotinha começa a subir. Ele aumenta a intensidade, ela sobe mais ainda. Ele diminui a intensidade, ela desce. Ele vai fazendo esse controle até que a gotinha fique totalmente parada. Aí ele anota esse valor, está totalmente diferente. Ora, gente, ele repete esse experimento milhares de vezes. Tudo com valores diferentes. Nós aqui fizemos apenas experiência com 6 gotinhas. E colocamos valores aleatórios para que vocês possam entender. Esses valores não são reais. É apenas aleatório para que vocês possam entender. E fomos analisar cada gotinha. Aí eu estou aqui os valores. Aqui, ó. A primeira gotinha deu o quê? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A segunda gotinha deu este valor. 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Mas foi nesta ordem, Chaguinha? Não, eu estou colocando nesta ordem que é para a gente entender. A terceira gotinha deu 4,8 vezes 10 elevado a menos 19. A quarta gotinha deu 6,8 vezes 10 elevado a menos 19. A quinta gotinha deu 8 vezes 10 elevado a menos 19. E a sexta gotinha deu 9,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, esses valores, o que ele fez a partir desses valores? Ele pegou e dividiu pelo menor valor. Tá? O que ele fez? Quem é o menor valor dentro dessa aqui? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí ele dividiu por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 e encontrou o valor 1. A segunda gotinha, 3,2 vezes 10 elevado a menos 19, ele dividiu por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Encontrou o valor 2. A terceira gotinha, ele fez a mesma coisa, encontrou o valor 3. A quarta gotinha, ele fez a mesma coisa, encontrou o valor 4. A quinta gotinha, fez a mesma coisa, encontrou o valor 5. E a sexta gotinha fez a mesma coisa, dividiu por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, encontrou o valor 6. Então, foi esses valores que ele encontrou. E aí, qual foi a conclusão que ele chegou? Quando ele encontrou o valor 1, ele chegou à conclusão seguinte, porque aqui, esta gotinha aqui absorveu apenas um elétron. Quando ele encontrou o valor 2, essa gotinha aqui dissolveu 2 elétrons. No valor 3, a gotinha dissolveu 3 elétrons. No valor 4, a gotinha dissolveu 4 elétrons. No valor 5, a gotinha dissolveu 5 elétrons. E no valor 6, a gotinha dissolveu 6 elétrons. Entenderam isso? Então, cada gotinha tinha uma quantidade de elétrons diferente. Chaguinha, mas ele só fez com 6 gotas, não fez com milhares. Eu peguei aqui 6 gotas para que a gente possa entender. Aí vamos aqui agora, gente. Na primeira gotinha,
que recebeu apenas o elétron, ele sofreu uma repulsão de um certo valor. E eu vou colocar esse valor aqui, também valores aleatórios. Ele sofreu uma repulsão de um certo valor, e para ele equilibrar, ele gastou 6 newtons de força. Tá? Na segunda gotinha tinha 2 elétrons. Se ela tinha 2 elétrons, com 2 elétrons, a repulsão aumenta ou diminui? Carga de mesmo sinal, se repete. Então, com 2 elétrons, a repulsão aumenta. Com 2 elétrons, a repulsão aumenta. Então, ele gasta menos força para poder equilibrar. Ele gasta 5 newtons. Com 3 elétrons, a repulsão aumenta mais ainda. E para ele equilibrar, ele vai gastar menos força. Você gastou 4 newtons. Com 4 elétrons, a repulsão aumenta mais ainda. E ele gasta menos força para poder equilibrar. Ele gastou 3 newtons. Com 5 elétrons, a gotinha agora tem 5 elétrons. Ela vai sofrer uma repulsão ainda maior. E ele gasta quanto de força para equilibrar? 2 newtons. Com 6 elétrons, que é a nossa última gotinha, ela sofre uma repulsão ainda maior. E para ele equilibrar, ele gastou apenas 1 newton. Ou seja, gente, à medida que aumenta a quantidade de elétrons adicionado à gotinha, o que acontece? Aumenta a repulsão. Com isso ele vai gastar menos força para poder equilibrar. E eu coloquei esses valores ali para que vocês possam entender. Uma gotinha com 1 elétron, 6 newtons. Com 2 elétrons, 5 newtons. Uma gotinha com 3 elétrons, 4 newtons. Uma gotinha com 4 elétrons, 3 newtons. Uma gotinha com 5 elétrons, 2 newtons. Uma gotinha com 6 elétrons, 1 newton. Então perceba que à medida que aumenta a quantidade de elétrons ligado, fixado à gotinha, eu vou usar uma força menor para poder equilibrar. Foi isso que aconteceu. E quando ele fez esses cálculos, qual foi o valor que ele encontrou? Ele encontrou 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é a carga fundamental do elétron. Então, qual é a carga do elétron? Qual é a carga fundamental do elétron quando a gotinha tem apenas um elétron? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, ele já conseguiu calcular a carga de um elétron. E aí vamos para cá agora. Esta fórmula aqui, que foi que determinou, foi Thomson, descobriu a razão entre a carga e a massa do elétron. Quanto que é esse valor? 1,7 58805 vezes 10 elevado a mais 11 coulomb por quilograma. Isto é aproximadamente 1,76 vezes 10 elevado a mais 11 coulomb por quilograma. E aqui eu tenho agora aqui a fórmula. 1,76 vezes 10 elevado a mais 11 é igual a carga do elétron sobre a massa. Então, massa é igual a carga, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 1,76 vezes 10 elevado a 11. Fazendo esta divisão, eu vou encontrar quanto? 9,109 vezes 10 elevado a menos 31 kg, que é igual a 9,109 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Aqui está em gramas e aqui está em quilogramas. Agora ele conseguiu calcular a carga do elétron. E a partir da carga do elétron, ele conseguiu calcular a massa do elétron. Vamos ver aqui, ó. Conclusão. Quanto que é a carga do elétron? A carga do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Quanto que é a massa do elétron?
Quanto que é a massa do elétron? 9,109 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Então está aí calculado, a partir da experiência da gota de óleo de milicã, ele conseguiu calcular a massa e a carga do elétron. Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele ok, de ligar o sininho para receber notificação de novas aulas e até a nossa próxima aula.